Apocalipse 21. A leitura será feita da seguinte forma: eu vou ler, os irmãos vão acompanhar a leitura até o versículo 6. E toda a igreja vai ler o versículo 7 e o versículo 8. Então eu vou fazer a leitura dos versículos de 1 a 6, e quando for o 7 e o 8, todos nós vamos ler juntos, porque esses dois versículos serão os versículos que nós vamos utilizar mais na exposição da palavra nessa noite. Apocalipse 21, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Todos. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar. Pai amado, nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, pedimos ao Senhor que venha nos abençoar, venha falar, venha nos despertar, nos exortar, venha tocar em cada coração, principalmente aqueles que ainda, ó Pai, não creem no Senhor Jesus como único suficiente Salvador de suas vidas. Que o Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, possa tocar em seus corações e que eles possam, ó Deus, receber a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Queremos pedir que o Senhor abençoe também as crianças que vão ouvir a mensagem do Senhor, que elas sejam, ó Deus, edificadas nesta noite para o louvor do Teu nome. Abençoa também, ó Pai, os nossos visitantes, que o Senhor derrama a Tua graça sobre a vida de cada um. E também a todos os nossos compromissos, nossos planos, tudo aquilo, ó Deus, que foi mencionado aqui, que o Senhor esteja nos dando força, graça, disposição e amor pela Tua obra, para que tudo seja feito para a glória do Senhor e para que o Teu reino possa expandir, ó Deus, para o louvor do Teu nome. Nós oramos, nós Te agradecemos e Te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o lugar onde nós moramos ou nós estamos é algo muito importante para cada um de nós. Às vezes, se moramos num lugar onde temos uma vizinhança tranquila, cooperativa, ali nós nos sentimos bem. Mas muitas vezes não é assim. Às vezes podemos morar em lugares agitados, podemos estar em lugares agitados
Isso faz com que, às vezes, possamos pensar: olha, eu gostaria de morar em tal lugar ou de estar em tal lugar. Às vezes também, onde nós trabalhamos, onde você trabalha, onde você está exercendo a sua vocação, você às vezes pode ver esse lugar ou como um lugar agradável de se trabalhar ou como um lugar desagradável de se trabalhar. E aí você imagina: olha, eu gostaria de trabalhar em tal lugar, gostaria de estar em outro ambiente, enfim. É claro que o lugar onde nós estamos nos influencia também, e isso nós aprendemos e nós vemos na nossa vivência. Nós às vezes desejamos estar em determinados lugares. Às vezes uma viagem que sonhamos, gostaria de conhecer o tal país ou tal lugar, porque ali dizem que é bonito, eu já vi fotos, ou alguém me falou, então eu gostaria de estar ali. Agora, uma coisa importante, meus irmãos, em relação a estar em algum lugar, é com relação não somente à nossa vida aqui, nessa existência, nesse período de vida que nós temos, mas é a questão aonde nós estaremos na eternidade, quando o Senhor Jesus nos chamar, quando o Senhor Jesus, Ele nos chamar para estar com Ele, para quando nós morrermos ou quando Ele voltar. E a pergunta que se faz, ou que todo o ser humano deveria se preocupar, não é mais do que aonde eu vou morar, ou aonde eu vou trabalhar, ou para onde eu vou viajar, ou onde eu quero ir, mas onde você passará ou você estará na eternidade. Aonde você estará depois que você fechar os seus olhos aqui neste mundo, depois que você morrer ou depois que o Senhor Jesus voltar. Onde você passará a eternidade? Onde você estará na eternidade? Você já parou para fazer essa pergunta? Você já parou para analisar as implicações disso? Porque nós estamos falando da eternidade. Esse período, esse tempo que nós passamos aqui, ele é passageiro, como nós sabemos. Você pode morar num lugar, mas você não vai morar ali para sempre. Você pode trabalhar em um determinado lugar, mas você não vai trabalhar ali para sempre. Agora, a eternidade não. Você vai estar num lugar ali eterno, e a eternidade significa também um tempo sem fim, algo que não finaliza, algo que se passa 1 ano, 2, 10, 20, 30, 1 milhão, 2 milhões, e está ali. É isso que significa a eternidade. Então essa é a grande pergunta que todo ser humano deveria fazer: onde eu vou passar a eternidade? Nós sabemos que muitos, ou a grande maioria, não se preocupa com essa pergunta, porque às vezes acham que não vão morrer agora. Não, eu tenho muito tempo, eu estou bem de saúde, estou tranquilo, né? Eu, afinal de contas, já fiz aí os exames, está tudo ótimo. Então, como diz, pessoas às vezes têm aquela segurança: eu não vou me preocupar com isso agora. Mas nós sabemos, irmãos, que a vida ela é breve, e nós não sabemos o que vai nos ocorrer amanhã ou daqui a pouco em relação à nossa vida. Não sabemos qual a surpresa, às vezes desagradável, que nos aguarda daí a alguns momentos, de repente algumas semanas. Nós não sabemos. Ninguém pode, como a palavra de Deus fala, ter controle sobre a sua existência, a sua vida. Ninguém pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência. Nós não somos senhores de nós. Apesar de preservarmos a nossa vida, de procurarmos evitar coisas que podem finalizar a nossa vida, mas nós não temos o controle absoluto. Nós somos finitos. E como seres finitos, nós estamos sujeitos a qualquer momento ter a nossa existência encerrada aqui, mas não a nossa existência de fato. E aí, aonde você passará a eternidade? Para onde você vai? Qual o lugar que você vai habitar? E, meus irmãos, isso é de uma importância fundamental, capital na vida de qualquer um. Qualquer ser humano deveria se preocupar com isso, porque isso implica a eternidade. Se nós não nos preocuparmos com isso
hoje, talvez nunca teremos oportunidade de fazê-lo novamente. Então o importante hoje é fazer essa pergunta e responder: aonde passaremos a eternidade? O texto que nós acabamos de ler, aqui em Apocalipse 28, vai falar a respeito disso. Aqui João, temos que lembrar que Apocalipse, em sua maioria, é uma visão que João está tendo ali na ilha de Patmos, das coisas que aconteceram, estavam acontecendo e iriam acontecer, principalmente que iriam acontecer. É a revelação da conclusão do plano redentor de Deus para com o seu povo, para com toda a humanidade. E Apocalipse 21, nesse texto que nós lemos até o versículo que nós lemos aqui do versículo 8, fala da nova criação de Deus, fala da cidade de Deus, da noiva de Cristo, da igreja que foi remida e agora está sendo revelada para que todo o universo conheçam aqueles que foram salvos, a Nova Jerusalém, a igreja remida de Deus. Aqui, meus irmãos, Deus, Ele habita definitivamente com o homem. Aqui nós vemos o Éden sendo restaurado. O homem é expulso do Éden, agora ele retorna ao Éden. Deus o faz retornar ao Éden. O Éden é restaurado. Aquela intenção inicial de Deus, que é a comunhão entre Deus e o homem, é restabelecida. Aqui é o ideal de Deus, é o plano maravilhoso de Deus sendo concluído. É o fim da história, como nós a conhecemos. Aqui não haverá mais dor, não haverá mais morte, não há mais lágrimas, não há mais sofrimento, não há mal. O mal é definitivamente expulso, é confinado no inferno. E o habitante deste lugar, ele encontra definitivamente o conforto, o consolo, ele encontra a plena satisfação em Deus. A plena satisfação na pessoa de Deus, porque Deus, Ele é o princípio e Ele é o fim e Ele é a razão de todas as coisas. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o todo-poderoso, é aquele que nós precisamos, dependemos, necessitamos e encontramos a plena satisfação somente nele. Meus irmãos, esse texto, ele nos fala de algo maravilhoso. E começa falando sobre algo maravilhoso, que é o céu. Novos céus e nova terra. Como é bom nós falarmos do céu. Como é bom nós cantarmos sobre os céus. Como é bom nós pensarmos que um dia nós estaremos, que aqueles que são salvos e remidos, o Senhor Jesus preparou esse lugar. Um lugar que a nossa mente não consegue imaginar. Até a imaginação que nós temos deste lugar ainda é pouco. É uma sombra daquilo que realmente será. Então, é um texto maravilhoso, mas também fala de algo terrível, algo assombroso, algo que nos choca, algo que nos assusta, algo que nos aterroriza. Fala sobre o inferno, o lago de fogo e enxofre, que arde com fogo e enxofre. Aquele lugar, meus irmãos, aonde está expulso todo o mal, e todos aqueles que cometem o mal estarão confinados ali por toda a eternidade. Por quê? Porque são os dois únicos caminhos que existem. Não há uma terceira via, não há algo que fica entre os dois. Isso a Bíblia não fala, a Bíblia não afirma em passagem nenhuma das Sagradas Escrituras. Ou céu, ou inferno, ou nova criação, ou o lago que arde com fogo e enxofre. Não há outro lugar, não há outro lugar. E o texto, ele fala, ele afirma quem estará e quem não estará nessa nova criação. Quem estará na nova criação, no novos céus e nova terra, e quem estará no inferno, na condenação eterna. Meus irmãos, nós sabemos que a salvação ela não é pelas obras. O que Deus, aqui através dessa revelação a João, está dizendo não é que pelo fato dessas pessoas cometerem o que fazem aqui no versículo de número 8,
elas de fato, por causa disso, que elas foram condenadas. Não é somente isso que a palavra está dizendo. Se nós estudarmos as Escrituras, nós vamos ver que isso aqui são apenas os frutos exteriores de um coração enfermo, de um coração entregue ao mal, que rejeitou a Deus. Então, logicamente, ele vai demonstrar essas obras. E aqui João não está sendo exaustivo, ele está citando aqui algumas coisas. A salvação, de fato, ela não é pelas obras, mas as obras de cada um demonstram a sua verdadeira prioridade de vida, demonstra a sua intenção genuína, demonstra o seu amor, aonde está posto o amor que você tem, demonstra quem é o seu Deus, a quem você se dobra, a quem você cultua. As obras demonstram isso, as obras de cada um vão demonstrar isso. As obras, meus irmãos, elas revelam o quê? Elas revelam aquilo que está em seu coração. Não foi isso que o Senhor Jesus disse? Que do coração procedem os maus desígnios, o adultério, a prostituição, esse monte de coisa ruim. É do coração. Então não é apenas se trata, olha, eu fiz algo que é condenável diante de Deus. Mas talvez a pergunta, ela não seja essa, mas a pergunta é, como está o meu coração? A quem eu sirvo? A quem eu adoro? Para mim fazer isso ou deixar de fazer aquilo outro, de fato, quem que eu estou exaltando na minha vida? O problema é mais profundo, irmãos. O problema é muito mais profundo do que praticar ou não determinadas coisas. Embora praticar essas coisas demonstram, como eu disse, aquilo que o coração é, aquilo que está no coração das pessoas. Um escritor chamado Kevin DeYoung, um escritor cristão, ele diz: nós não podemos viver como o diabo na terra e esperar que encontraremos com Deus no céu. Não podemos. Ou seja, aquilo que nós fazemos aqui, ela deve ser uma demonstração de fato daquilo que nós temos na nossa vida e no nosso coração. Meus irmãos, muitos não acreditam ou não têm acreditado nisso. Olha, mas quem é você para falar sobre céu e inferno, para dizer quem vai ou quem não vai? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou julgando absolutamente ninguém. Eu não sou juiz, quem julga é Deus. Quem vai dizer quem vai ou quem não vai é Deus. Mas aqui a palavra de Deus está afirmando, está mostrando quem vai estar nos céus e quem não vai estar. Quem vai estar lá no inferno, na condenação eterna. É a palavra de Deus que tece essa norma, que tece que delimita aquele que vai estar de fato com Deus e que não vai estar. Então nós temos que observar bem, meus irmãos, porque isso serve de alerta para todos nós. Serve de alerta e de despertamento para você que está aqui nessa noite, que ainda não tem essa certeza, que ainda não sabe, que ainda não tem convicção. Olha, se hoje Deus me chamar, eu tenho certeza que eu fecho os olhos aqui neste mundo e vou abrir na presença dEle. Eu tenho certeza disso, pela graça de Deus. É para todos nós, para que o Evangelho hoje, ele seja pregado dessa forma e seja apresentado ao homem, de forma, olha, você só tem 2 caminhos, para que possamos, meus irmãos, mostrar, porque o Evangelho é isso, é decisão. E hoje nós estamos vivendo aí uma pregação que nós sabemos que as pessoas estão querendo mais apaziguar suas consciências aqui, ouvir coisas belas, bonitas, que satisfazem o seu eu, o seu ego, mas isso é um paliativo à pergunta principal: onde você vai passar a eternidade? Aonde você vai estar? Essa é a pergunta, irmãos, fundamental. O próprio Senhor Jesus diz: não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Viver aqui neste mundo na felicidade, realizando os seus sonhos, vivendo a sua vida, aproveitando a vida, sendo que está perdendo aquilo que é o principal. Ele vai estar aproveitando um pouquinho de nada da sua existência, enquanto toda a sua eternidade está sendo colocada em risco.
está sendo desprezada, está sendo jogado fora. Porque ele pode muitas vezes ser feliz aqui, realizar todos os seus sonhos e passar toda uma existência no inferno, sofrendo eternamente. Então a pergunta é essa: onde você passará a eternidade? E o texto nos fala, meus irmãos, daqueles que estarão no céu, estarão no inferno. Eu vou começar de forma invertida aqui, falando sobre o que a Bíblia diz, o que esse texto aqui diz, que quem estará no inferno? Quem estará lá? Meus irmãos, o inferno, ele é um lugar, mas o inferno, o conceito maior do inferno é a ausência da graça de Deus. Da graça de Deus. Todo ser humano, de certa forma, experimenta a graça de Deus. Nós sabemos que nós cremos na graça comum de Deus, que atinge a todos os homens, até os ímpios, até aqueles que são incrédulos. Deus, ele é gracioso. Por que o mundo, às vezes a gente acha que o mundo está nessa bagunça toda, nós vemos aí tantos desmandos, tantas coisas terríveis, por que não está pior? Por que, amados irmãos, não foi solto, de uma forma desenfreada, o mal? A tal ponto que as pessoas atingem mais da sua capacidade de matar, de roubar, de destruir, de vilipendiar o próximo. Porque nós não estamos numa anarquia, onde tudo vale, onde eu vou fazer aquilo que me der na cabeça. Por quê? Porque a graça comum não deixa. Porque a graça comum, ela freia. A lei é a expressão da graça comum. Porque ela freia o homem. Ela freia o mal, porque senão o mundo, como alguém usou uma expressão, se não fosse isso, seria o inferno na terra, seria o inferno aqui. Mas Deus, com a graça comum, ele freia. Até o ímpio, quando ele produz coisas boas, o que faz isso? A graça comum de Deus. É a graça comum. Agora, o inferno não, isso é retirado. Lá não há graça. Lá não há graça nenhuma, deixa de ter. É a ausência, meus irmãos, da graça de Deus. E quando Deus se ausenta com a sua graça, é algo terrível, é algo aterrorizante, é algo, meus amados irmãos, que faz com que o homem realmente viva a plenitude do sofrimento. O inferno, ele foi criado para manifestar não a graça, mas a justiça de Deus. Talvez ele aponte até para a graça de Deus, porque nem todos irão para lá. Deus ainda retirou, escolheu alguns, e isso é graça. Mas ali não, ali é a justiça, é a manifestação da santidade de Deus. Ali está confinado aqueles que se recusaram o convite gracioso do Evangelho. Aqueles que não aceitaram, que tiveram oportunidades, mas que recusaram. E recusar o Evangelho, irmãos, é uma ofensa a Deus, porque o Evangelho é Cristo se encarnando, Cristo vivendo em obediência, Cristo entregando a sua vida a pecadores, morrendo numa cruz, ressurgindo. Esse é o Evangelho. E recusar isso ofende a Deus, é uma ofensa a Deus. E o texto nos fala quem estará lá. E ele diz: os covardes não estarão lá. Os covardes aqui, meus irmãos, são aqueles que são indecisos, aqueles que fogem das consequências de confessar a Cristo, aqueles que têm medo do compromisso, que preferem os prazeres do mundo, é o medo de serem perseguidos. Lá em João capítulo 12, 42 e 43, o testemunho desse mesmo apóstolo diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. São os covardes, aqueles que não querem ter compromisso, têm medo do compromisso. E uma coisa, meus irmãos, que tem deteriorado hoje o cristianismo, o chamado cristianismo atual, é compromisso.
As pessoas querem calcular a forma de seguir a Jesus. As pessoas querem ditar para Jesus como elas vão seguir a Ele. Isso é uma afronta, irmãos, porque quando Jesus chama, Ele chama nos termos dEle, não seu, não meu. É você que tem que se adaptar à jornada, não Jesus se adaptar à sua vida, ou à sua jornada, ou aos seus sonhos, ou aquilo que você quer. Covardes, esses que têm medo de se comprometerem profundamente com Jesus, preferem titubear com os prazeres do mundo, preferem administrar isso, têm medo de serem rejeitados, de serem perseguidos. Se eu creio em Jesus, o que meus amigos vão dizer? O que fulano vai dizer? O que meu pai vai dizer ou minha mãe vai dizer? Eles poderão te salvar? O seu amigo que vai te criticar, ele vai estar no dia do juízo final ao seu lado lá para te defender? Não vai. A sua mãe e seu pai vai estar junto com você? O seu filho vai estar junto com você lá? Não vai. Você vai ter que dar conta sozinho. Você pode olhar para um lado, para o outro, não tem ninguém. Então, os covardes ali estarão. Mas estarão também os abomináveis. Os abomináveis são pessoas que são odiosas por causa da perversidade, aqueles que perderam a vergonha, aqueles que se entregaram abertamente ao pecado, aqueles que se escarnecem da santidade. E nesses dias nós estamos vendo isso. Pessoas que se entregam sem pudor, ofendem a santidade, ofendem a Deus, ofendem ao Senhor Jesus. Inclusive, a mídia diz aí, né, que Jesus é tema aí de uma escola de samba aí lá no Rio de Janeiro. Abomináveis, porque escarnecem de Cristo. São esses que estarão lá, conforme a palavra de Deus, se não se arrependerem, se não, de fato, entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. Provérbios 11:20 diz assim: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Meus irmãos, hoje muitos estão negando a Deus, estão se entregando abertamente ao pecado, porque acharam um caminho que lhes satisfaz. Mas isso é abominação diante de Deus. Isso é pecado diante de Deus. E por mais que nós temos que orar, nós temos que falar do Evangelho e tudo, mas mesmo assim, aqueles que permanecem nesse caminho, eles são considerados abomináveis por Deus. Mas além desses também os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que não confiam em Deus, aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam o Evangelho. Talvez esse é o grupo maior, ou que abarca todos os demais. Aqueles que de fato procuram se salvar por outras formas. Eu vou ser bom, eu vou fazer boas obras, eu vou confiar nesse ou naquele Deus, eu vou aderir a essa religião. Ou seja, o caminho da salvação é Cristo. Não há outro caminho. Não há outro. Se não confiar nele, você está dizendo automaticamente o seguinte: olha, não, eu tenho uma maneira de me salvar. Mas está errado, porque o caminho é Cristo, a porta é Cristo. Quem não passar por essa porta não é salvo. Rejeitam o Evangelho. Meus irmãos, quando nós cremos em Jesus, significa, olha, eu não confio em mim mesmo para a salvação. É dizer a Deus: Senhor, eu não posso me salvar. Eu não tenho bondade em mim mesmo, eu sou pecador, eu não tenho condições, Senhor. Por mais que eu faça, eu não vou conseguir nunca. Eu preciso do Senhor, da sua graça, de crer no Senhor. Então os incrédulos, aqueles que confiam, amados irmãos, em outra coisa que não a Cristo, que em outra pessoa que não a Cristo para a salvação. Também há os impuros. Ou seja, tudo que é errado sexualmente, a lascívia, a luxúria, a perversão, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, seja tudo isso. Todos aqueles que se mantêm nesse caminho e não se arrependem, eles também estarão lá. Eles também estarão lá.
1 Tessalonicenses 4:7 diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Tiago 1, versículo 21 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos na era mais sexualizada de toda a história. A nossa sociedade atual está superando e muito Sodoma e Gomorra. A sociedade atual está superando aquelas orgias que eram feitas no Império Romano e chanceladas pelos imperadores Calígula, Nero e outros mais. Porque a sociedade avança, mesmo que hoje a gente não vê isso, às vezes de uma forma tão explícita, mas sabemos que está cheio de impureza. A indústria pornográfica e o uso da pornografia tem sido agigantado nos nossos dias, através da internet, através dos meios de comunicação. O adultério ele tem sido sistematizado com outros nomes, sites inteiros que promovem encontros extraconjugais, e milhões de pessoas estão recorrendo a isso. Nós estamos vendo o avanço do adultério, da fornicação, que é a relação sexual entre pessoas solteiras, como se isso fosse normal e não tivesse embasamento bíblico, mas isso faz parte dessa classe de impuros. Essa pessoa acha, não faz mal, os namorados se amam, os noivos se amam, não tem problema nenhum fazer sexo antes do casamento e tudo. Tem sim, porque isso é impureza. E aquele que não se arrepende, aquele que não vê isso como mal e que realmente não confessa o seu pecado, está incluído aqui. Está incluído aqui. E hoje, se um jovem ou uma jovem se mantém pura e virgem até o casamento, parece que a pessoa é um alienígena, é uma pessoa, um extraterrestre, alguém que apareceu assim, alguém diferente. Porque o mundo, meus irmãos, é que está nesse caminho. E Deus não muda, Deus é o mesmo. A palavra fornicação, impureza ainda está no dicionário de Deus. Então esses estarão lá também. Estarão os feiticeiros, aqueles que lidam com alguma coisa que está ligada à magia, o poder de Satanás, ocultismo, consulta aos mortos, necromancia, o espiritismo, seja o espiritismo alto ou baixo, os cultos de matriz africana, a astrologia, tudo isso. E nós vivemos num país assim. Nós vivemos num país que é amplamente influenciado por esses ocultismos, e hoje está sendo tratado como algo belo, algo da nossa cultura, mas é o lado maligno da cultura. A cultura não é neutra, a cultura tem aquilo que é da graça comum de Deus, mas aquilo que é maligno também, aquilo que afronta a Deus. E se dobrar diante de ídolos, e se dobrar diante de espíritos, de entidades, consulta aos mortos e envolvimento com qualquer tipo de espiritismo, isso é mal aos olhos de Deus, isso é condenável aos olhos de Deus. Levítico 20, versículo 6 já dizia: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele, eu Deus, me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. O povo de Israel não podia tolerar feitiçaria. E nós vivemos, por mais paradoxos que seja, uma era de tanta informação, mas nunca nós tivemos tanto envolvimento com o ocultismo como nós temos nos nossos dias. Tanto envolvimento com coisas ligadas aos poderes de Satanás como hoje. E esses feiticeiros estarão lá no inferno se não se arrependerem. Os idólatras. A idolatria é adorar falsos deuses, aquilo que é colocado no lugar de Deus. Nós temos estudado muito isso. A idolatria, qualquer coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser o que for. Se está no lugar que é devido a Deus, que recebe o amor que Deus deve e tem que receber, isso é idolatria.
Colossenses 3,5 fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Ou seja, a avareza é idolatria. O amor ao dinheiro é idolatria. E também, irmãos, nós vivemos dias em que a idolatria ela tem influenciado até os meios cristãos. Quantas pessoas às vezes deixam a igreja em segundo plano, deixam um compromisso com Deus em segundo plano, para seguir outros deuses do seu coração? Quantas pessoas têm se dobrado diante de altares, às vezes de si mesmos, para seguir esses deuses, não seguir ao Deus verdadeiro? Pois os idólatras estarão lá, se não se arrependerem. Os mentirosos, aqueles que enganam, que são falsos, que promovem a impunidade, a farsa, que torcem a justiça, aqueles que são hipócritas. João 8,44 fala: vós sois do diabo, Jesus falando ali com os fariseus hipócritas, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, a mentira, ela nos pressiona a viver uma vida de hipocrisia, uma vida de falsidade. Nós temos que fugir disso. Nós temos que buscar a verdade a todo custo. Nós temos que patrocinar a verdade em todas as nossas atitudes, em tudo aquilo que somos. Não podemos relativizar isso. Não podemos ter o outro como um padrão. Ah, mas fulano faz isso. Não interessa o fulano, o beltrano. É você. Sou eu que vou prestar contas a Deus. Aquele que cultiva mentira, aquele que é a falsidade, seja nos seus negócios, na sua profissão, seja onde for, na família, ele fala daquele que é mentiroso, que é o pai da mentira. Nós temos que viver uma vida que reflete sempre a verdade, embora muitas vezes nós vamos ser perseguidos por causa da verdade, mas não podemos transgredi-la, porque os mentirosos estarão ali. E como esse mundo, né, é cheio de mentiras, é cheio de hipocrisia. As pessoas defendem aquilo que querem defender, as pessoas torcem a justiça, a impunidade está solta para beneficiar aqueles que podem pagar, aqueles que realmente podem, que têm poder. E nisso eles inventam leis, eles distorcem leis e vão contra Deus. Então os mentirosos estarão lá. Então, meus irmãos, aqui nós temos alguns exemplos que João dá, daqueles que estarão no inferno, porque isso demonstra o que de fato é o seu coração, qual que é o Deus do seu coração. Agora, em segundo lugar, quem estará no céu? O texto fala, aí nós voltamos para o versículo 7. Diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Meus irmãos, o céu, o que é o céu? O céu é estar na plenitude da presença de Deus. O céu, ele é um lugar, assim como o inferno. Mas o mais importante do céu não é ser um lugar. Não é porque ali é o novo céu e a nova terra, a nova criação de Deus. Mas é porque Deus está ali com toda a sua plenitude. Há uma revelação suprema, graciosa de Deus, que homem nenhum jamais sonhou a ver. Ali nós veremos Cristo face a face, contemplaremos a glória de Deus na pessoa de Cristo. Será uma coisa bem nítida, será uma coisa bem clara, uma coisa bem palpável. E é o interessante, irmãos, que nós vamos ver com intensidade tão grande, que nós não vamos ver com esse corpo nosso de pecado, de limitado, porque esse corpo não aguenta essa glória majestosa de Deus. Basta ver os homens que contemplaram, tiveram visões de Deus, como o apóstolo João, eles desmaiavam.
Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, o senso de medo, de temor, e ali não haverá isso, porque estaremos em corpos glorificados, preparados para contemplar a beleza de Deus, experimentar a plenitude de Deus. É o novo céu, é a nova terra, onde Deus habitará com o homem de uma forma plena, com todo o seu amor, com toda a sua glória. É um lugar, meus irmãos, maravilhoso. E o céu, ele não é um lugar de pessoas que alcançaram esse lugar ou esse estado por méritos próprios, mas de pecadores. Que estarão lá no céu são pecadores, mas pecadores escolhidos por Deus, que foram regenerados pelo Espírito Santo e que foram lavados pelo sangue de Cristo. Ninguém vai estar no céu por mérito. Eu cheguei aqui, eu sou tal, eu fiz por merecer. Não fez nada. Ele não fez nada por merecer. Se você está ali, é concessão da graça de Deus, é obra operada pela graça de Deus. Você foi escolhido. Por que você foi escolhido? Porque Deus te amou. Você foi regenerado, ou seja, Deus te ressuscitou da morte que você estava, morte espiritual. Você foi lavado porque você estava imundo. A sua justiça era como trapo de imundície, e o sangue de Jesus te lavou completamente. E agora você é mais alvo do que a neve. E você agora está ali. Você está na presença de Deus. O céu, meus irmãos, ao contrário do inferno, é o lugar de quem ama a Deus. É o lugar de quem ama a Deus, que foi resgatado por Deus. É alguém que aqui persegue avidamente a santidade, que almeja a santidade, que persegue a santidade neste mundo, porque foi salvo, porque foi regenerado. O pastor Hernandes, ele diz uma frase interessante, ele diz assim: uma pessoa que não ama santidade não suportaria o céu. Uma pessoa que não ama santidade aqui, que não persegue a santidade aqui, então não precisa ir para o céu. O seu lugar não é lá. Não é lá. Pessoa que não ama santidade aqui não suportaria o céu, porque o céu é lugar onde estarão os remidos e santificados. Quem estará lá? O texto fala que os vencedores estarão lá. E quem são esses vencedores? Foram aqueles que venceram, que correram sozinhos, que conseguiram, que fizeram sacrifícios, que fizeram isso e aquilo? Não. Não. Foram aqueles que foram agraciados com a vitória de Cristo sobre o pecado, o mundo, a morte e sobre Satanás. O Cristo invicto, o Cristo vencedor, o Cristo que é o sol da justiça, o Cristo que venceu e colocou os seus inimigos no estrado dos seus pés, aquele que venceu a morte ressurgindo, aquele que venceu Satanás, aquele que foi perfeito, esse venceu todas as coisas, recebeu a aprovação do Pai, e nessa vitória, ele, meus amados irmãos, compartilhou conosco. Ele trouxe numa jornada ou ali em algo que mostra o seu triunfo sobre tudo isso, ele trouxe esses despojos e concedeu a nós. Nós fomos feitos vencedores. Nós não vencemos, nós fomos feitos vencedores. Romanos 8,37 fala: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de quem? Daquele que, o quê? Nos amou. Ou seja, nós somos mais do que vencedores. A gente sempre tem que enfatizar isso. Olha, realmente eu sou mais do que vencedor, mas não esqueça de enfatizar a segunda parte. Você é vencedor, mas por meio daquele que te amou. Não foi você. Eu sou mais do que vencedor, agora eu vou que vou. Não. Você é vencedor, mas por meio, por intermédio, por causa daquele que te amou. 1 Coríntios 15:57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que não tem base bíblica nenhuma como um evangelho está sendo pregado. Olha, você é vencedor, você pode vencer, você tem poder. Não tem base nenhuma para isso.
Porque toda vez que a vitória é descrita, a vitória depende de quem? De Cristo, por intermédio dele, por meio dele, não por mim. 1 João 5,4 fala: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé em quem? Em Cristo, em Jesus. Então o vencedor, ele vai estar lá. Mas o vencedor que venceu, porque Cristo venceu. O vencedor é aquele que se apropria pela fé da vitória de Cristo. Então, se você confia realmente que Cristo venceu, e que você hoje recebe esses despojos dessa vitória, que são a justificação, o perdão dos seus pecados, a regeneração, tudo isso foi dado a você. Não fique querendo conquistar pelas suas próprias forças o favor de Deus, você não vai conseguir. Não vai. É uma tarefa inútil para o homem. A maior obra que Deus fez por nós foi lá na cruz do Calvário, e nós fazemos as obras em gratidão e em reflexo aquilo que nós já somos, não para sermos. É o vencedor. Também estarão ali aqueles que são de Deus. Aqueles que são de Deus, o texto fala isso. Aqueles que são de Deus significa aqueles que estão aliançados com Deus, aqueles que estão pactuados com Ele, aqueles que pertencem a esse pacto, pertencem a Ele por direito de criação, por direito de redenção. Meus irmãos, Deus é tão bondoso, tão generoso, que Ele instituiu um pacto com o homem. Muita gente às vezes divide de forma errada a Bíblia. Olha, o Antigo Testamento é a época da lei, e o Novo Testamento é a época da graça. Não existe isso, irmãos. O dia que Deus decidiu fazer o pacto, a aliança com o seu povo, Ele foi gracioso. Ele exerceu a sua graça. Porque quem somos nós para fazer algum pacto com Deus? Quem somos nós chegarmos à majestade de Deus, se Ele não nos convocar, se Ele não nos chamar, se Ele não nos dar condições para fazermos? O fracasso de Israel nesse pacto, nessa aliança, mostra isso, a nossa indignidade. O homem foi dado: olha, você vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a sua parte. Deus fez tudo e faz tudo, não errou em uma vírgula nenhuma. O homem sempre fracassando, sempre errando, sempre indo após outros deuses, sempre se prostituindo com outros deuses, sempre ofendendo a Deus, quebrando os 10 mandamentos, quebrando a lei e tudo, mostrando a sua incapacidade. Mas Deus graciosamente renovava esse pacto, essa aliança, até que o fez plenamente em Cristo. O sangue, a nova aliança no meu sangue, estabeleceu definitivamente esse pacto maravilhoso. Então, aqueles que são de Deus, aqueles que pertencem a Ele, também por direito de redenção, como João disse, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou 1 Pedro 2,9, quando Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, isso aqui é extraordinário, porque Pedro usa as seguintes palavras nesse último descrição: povo de propriedade exclusiva, ou seja, é algo só pertence a Ele, mais ninguém. Deus é a menina dos olhos de Deus, é algo que é muito caro para Deus. Aqueles que são salvos, aqueles que são remidos, aqueles que são a igreja, pertencem a Ele. Pertencemos ao Senhor. Esses estarão com Ele. Deus vai resgatar essa herança maravilhosa eternamente. Então, aqueles que são de Deus, e também, por último, os que são filhos de Deus. Filhos de Deus significa aqueles que foram gerados do Espírito,
aqueles que são co-herdeiros com Cristo e têm Deus como Pai. Aqui nós vemos que aqueles que estarão ali no céu, novos céus e nova terra, serão filhos de Deus, será a família de Deus, será a grande família de Deus. Sabemos que nem todos são filhos de Deus, não é porque a pessoa foi criada, ela é uma criatura que ela é filha de Deus, não. O que a Bíblia diz lá em João 1, 11 e 12? Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, ser filho significa uma relação filial, uma relação paternal, significa a intimidade, significa a entrada nessa família. E só quem é da família estará lá. Quem não faz parte, não estará. E nós, meus irmãos, recebemos isso, não porque queremos, mas porque isso foi concedido a nós. A nossa resposta foi a fé, aquele que crê no seu nome. E se você crê no seu nome, no nome de Cristo, você vai ser recebido entre esses que são parte dessa família. Quem estará no céu? João aqui fala de 3 classes de pessoas que são a mesma. São os vencedores, aqueles que venceram por intermédio de Cristo. São aqueles que são de Deus, ou seja, aqueles que estão aliançados com Deus, que fazem parte desse pacto, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo, e nessa crença, eles são recebidos como parte da família e podem chamar a Deus de Pai, de Pai. Esses estarão lá. Concluindo, meus irmãos, a pergunta que se faz: onde você estará? Onde você passará a eternidade? Aonde você estará? Como eu disse, não sabemos o momento quando essa pergunta ela vai ser efetivada definitivamente. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20, 30 anos, não sabemos. Pode ser na volta gloriosa de Cristo, quando ainda, se essa presente geração for a testemunha dessa vinda. Mas o fato é que você precisa preocupar com isso. Essa deve ser a maior preocupação sua. Você tem que rapidamente procurar responder essa pergunta. Esse período que você passa aqui, que a gente passa tão ocupado com tantas coisas, com tantos prazeres, tudo isso vai passar, vai definhar, vai ficar para trás. Fica para trás, sonhos, coisas boas, coisas más, tudo vai ficando, vai ficando. O tempo vai levando tudo isso. O que permanece para sempre é a eternidade. É a eternidade. Onde você vai passá-la? Cristo, ele é o único caminho para o céu e o único meio para o homem escapar do inferno. João 3,36 diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a maior manifestação da ira de Deus é o inferno. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E João 6,47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, tem a vida eterna. Olha, aonde você vai passar a eternidade? Responda essa pergunta. E veja que é algo de vital importância para você, como eu disse. Não deixe para depois. Não deixe. Não, depois eu preocupo com isso. Poderá ser tarde. E você vai estar colocando em risco toda uma existência longe da presença gloriosa de Deus. Mas saiba de uma coisa: quando você crê em Cristo, você não perde nada perante aquilo que você vai ganhar. O céu, novos céus e nova terra, uma existência plena com Deus da glória, algo que homem nenhum jamais contemplou em forma plena, nem mesmo os profetas, nem mesmo qualquer um deles viu isso de forma bem, ainda
apenas foi um mostruário, vamos dizer assim. Esses dias eu estava falando ali na classe de catecúmenos, Paulo, quando ele teve aquela visão, né, que ele mesmo conta lá em 2 Coríntios, que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, coisas impronunciáveis. A gente compara aquilo ali como se Deus tivesse descortinado um pedacinho. É como se Deus tivesse falado, Paulo, dá só uma espiadinha no que está preparado. E quando ele viu aquilo ali, ele não tem como escrever isso. Não tem como passar isso. Não tem jeito. Isso é inefável. Não tem palavras. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar cada um de nós. E que possa abençoar você que está na dúvida, que você ainda não sabe aonde vai passar a sua eternidade, que você ainda não tem certeza da sua salvação. Nós vamos orar neste momento, e eu quero orar por você, para que você que entendeu essas palavras, e realmente você crê nesse Jesus para ser filho de Deus, que você possa fazer isso. E é importante que você faça isso a Deus, através da oração que você faz. Nós vamos ter alguns momentos de oração silenciosa e você vai estar orando. Você que não tem essa certeza, talvez seja até uma pessoa crente no Senhor Jesus, membro da igreja, mas ainda seu coração está titubeando a respeito disso, está em dúvida, que você possa realmente deixar de confiar em você mesmo e possa confiar em Cristo. E possa realmente entender que não se trata de você, se trata de Cristo. Se trata daquilo que Cristo conquistou e da sua confiança nele. Você que tem essa certeza que isso possa fazer diferença na sua vida e possa alegrar mais a sua vida, o céu, a perspectiva do céu, que possa também te encher cada um de nós de misericórdia e complacência por aqueles que estão caminhando para esse destino tão terrível, tão monstruoso que é o inferno, algo terrível, que nós possamos ter compaixão, orar, pregar, testemunhar para eles também. Vamos orar, vamos ter alguns instantes de oração, você pode orar, coloque sua vida diante do Senhor, creia em Jesus, confesse Jesus, reconheça Ele. Senhor, eu estou aqui, de mim mesmo nada eu posso fazer, mas eu confio em Ti, eu creio no Senhor, eu quero fazer essa oração do Senhor como o único suficiente Salvador da minha vida. Vamos orar. Senhor Deus, é com grande temor e tremor, ó Deus, que nós falamos dessas coisas que ao mesmo tempo são maravilhosas, mas também são terríveis. E ó Deus, nós clamamos a Tua graça, a Tua misericórdia e reconhecemos, ó Deus, que todos nós, sem exceção, éramos candidatos ao inferno, ó Pai, porque nossa inclinação é para todas essas coisas que aqui foram relatadas, mas o Senhor, ó Pai, na Tua imensa graça, nos deu o Teu amor e nos resgatou. O Senhor Jesus venceu todas as coisas para nos dar a vitória. Nós fomos adotados no número dos filhos de Deus. Nós fomos declarados propriedade exclusiva do Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai. E quantas vezes, ó Deus, nós temos sido tão falhos em reconhecer essa graça inefável, essa obra maravilhosa. Ó Pai, ajuda-nos a reconhecer, que isso possa alegrar os nossos corações, possa fortalecer a fé de cada um de nós, possa nos dar, ó Deus, mais disposição para caminhar neste mundo, para, ó Deus, fazer a obra do Senhor. Ó Pai, quanto àqueles que estão aqui, que ainda estão em dúvida, aqueles que ainda não têm essa fé salvadora, ó Deus, ajuda-os, intervenha nos seus corações.
Ó Deus, que eles possam realmente ter a certeza que se hoje o Senhor os chamar, eles estarão na tua presença eternamente. Não ali no lago que arde com fogo e enxofre, mas vivendo a bem-aventurança eterna. Ó Deus, que o teu evangelho possa transformar cada vida, possa confortar, que o Senhor possa quebrar toda barreira, tudo aquilo que impede, ó Deus, esses corações de se dobrarem diante da tua majestade. Dissipa, Senhor, toda dúvida, dissipa, ó Pai, todo impedimento. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, porque carecemos do Senhor. Tem misericórdia dos milhões que estão caminhando a passos largos para o inferno. Ó Deus, quantos estão morrendo e que rejeitaram o teu santo evangelho. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda vivos têm essa oportunidade. Que a graça do Senhor os envolva completamente e usa-nos como instrumentos da tua graça para podermos, ó Deus, apontar a eles o evangelho de Cristo Jesus, que é o único caminho, a única porta para a salvação. Ó Deus, nos abençoe e abençoe cada um que está aqui nessa noite. É no nome de Jesus que oramos. Amém.